Mais de 100 empresas brasileiras firmaram um compromisso de combater a emissão de carbono e as mudanças climáticas no mundo. O documento, que está sendo divulgado hoje, foi uma iniciativa do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas ações de defesa ao meio ambiente com a presidente do Conselho, Marina Grossi. Marina, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a confecção do documento, o que é que ele pede exatamente e de que forma a iniciativa privada se compromete a fazer a parte dela com a contrapartida de que o Estado também faça a parte dele. Então, a gente está lançando hoje, né, saiu no Estadão e agora com vocês aqui na CNN, um movimento chamado Empresários pelo Clima. Apesar de capitaneado pelo Sebedes, que tem 80 grandes empresas, esse movimento contou também com a participação de 10 outras entidades do setor privado, para que a mensagem fosse bastante forte. É quase que uma coalizão das coalizões do setor privado, esse processo todo, e que tem a assinatura de mais de 100 empresários que põem a sua assinatura de diversos setores. O que diz esse documento? Ele diz que, primeiro, a questão climática está sendo absorvido pelas empresas brasileiras. As empresas sérias brasileiras colocam precificação interna de carbono, metas de neutralização, buscam políticas onde preservar e produzir se aliam, como no bioma da Amazônia. Então, são medidas concretas que nos colocam em posição de estar competindo e atuando com o protagonismo que o Brasil deve ter nessa matéria. Somos uma potência ambiental e justamente nessa COP, esse ano que a gente vai ter em Glasgow, em novembro, a Conferência do Clima, é importante que a gente dê a sinalização certa. Hoje eu considero essa COP a mais importante desde 2015, quando foi feito o Acordo de Paris, e é preciso que o Brasil se mostre como um país sério, capaz de receber os recursos. Se você tem para que todos que estão nos assistindo tenham uma ideia, a questão de o que está se fazendo para o mundo não chegar a um aquecimento global perigoso para todos nós, seres humanos, é fundamental. Então, esse é o ano das ações. O que as empresas estão fazendo, o que os países estão fazendo, e está uma corrida grande, né, que coloca grandes competidores juntos, a China, Estados Unidos, todas as grandes nações estão com seu desenvolvimento voltado para um desenvolvimento de baixo carbono. E tem uma meta que é chegar a não aumentar mais do que 1,5, no máximo 2 graus Celsius. A gente está indo perigosamente para muito mais do que isso. O que esses empresários, mais de 100 empresários, mostram é o seguinte: o Brasil, diferente do resto do mundo, a gente tem condições de, com as tecnologias que a gente tem, chegar em 2050 com emissão líquida zero, que é o que preconiza o Acordo de Paris. Mas a questão é o seguinte: o que vocês estão fazendo para isso? Né? Então, as empresas, o setor empresarial está dizendo, bom, a gente está fazendo uma série de questões. Por exemplo, no bioma da Amazônia, né, a gente está preservando uma área muito grande, lá deve ser preservado 80% do bioma, e essas empresas que estão atuando lá, de diferentes ramos, estão preservando. Então, colocar, por exemplo, que no bioma da Amazônia a preservação e produção são aliadas, é uma novidade que o Brasil pode falar para o resto do mundo e captar recursos para isso. E é importante que se diga isso com uma voz muito alta, porque o desmatamento, e sobretudo o desmatamento ilegal, é o nosso elefante na sala. Então, essas empresas se comprometendo e falando, nós não aceitamos isso, pelo contrário, atuamos para que isso acabe, né? Atuamos para mostrar para todos que isso é um bom negócio, é fundamental. Para vocês terem uma ideia, 48% da nossa emissão, do nosso problema, está ligado ao desmatamento. E 98% é desmatamento ilegal, ou seja, basta que as leis sejam cumpridas. Então, só isso mostra que a gente pode, com o cumprimento da lei, estar dando um passo gigantesco em relação aos nossos compromissos no Acordo de Paris.
Marina, essa assinatura, então, esse compromisso diz respeito a combater a emissão de carbono e as mudanças climáticas no mundo. Quando a gente fala dessa atitude, desse apanhado de empresas, não é, unidas por um bem comum, a gente está falando de uma mudança interna numa empresa, um hábito, um tipo de consumo, ou a gente está falando de uma força externa para poder, por exemplo, olhar com mais atenção, com mais protagonismo para a Amazônia? Que tipo de atividade exatamente essas empresas fariam? Em várias áreas, né? Então, quando a gente fala em chegar para uma economia mais limpa, eficiência energética, por exemplo, é uma questão fundamental. O bom uso da água é uma questão fundamental, né? O Brasil, eu falei da Amazônia porque o Brasil e os biomas, são 5 biomas que a gente tem no país, os biomas do Cerrado também é um bioma fundamental aí em relação ao desmatamento, são grandes ativos que a gente tem, né? A gente vê a vocação do nosso país como potência ambiental é o seu grande ativo ambiental com uma alta tecnologia. Então, é isso que está dando recursos para o mundo. Por isso que o mundo exige tanto assim, bom, o que está fazendo? A gente precisa das florestas, a gente está dando recursos para que isso se mantenha, e o que vocês estão fazendo? Então, as nossas leis, elas são muito boas. O que falta para a gente no Brasil é que a gente possa ter o comando e controle muito mais efetivo, né? As nossas leis, elas preservam muito os nossos biomas. E isso, nesse momento do mundo, é fundamental. Absorve carbono, mesmo para nós, né? A gente é um país agrícola com commodities, exportamos muito, e a água, por exemplo, é fundamental. O bioma amazônio, chamados rios voadores, eles proporcionam chuva para o Sudeste. Então, as coisas estão muito interligadas. As mensagens principais são em várias áreas. Uma é o bioma preservar e produzir, seja na Amazônia, seja no Cerrado, em qualquer outro bioma na Mata Atlântica, é possível. A outra mensagem é o seguinte, bom, estamos caminhando nos nossos negócios para chegar nessa emissão líquida zero. Então, são várias empresas, só no CBEDS tem mais da metade das empresas que se comprometem a ter emissão líquida zero até 2050. O que significa isso? Significa, por exemplo, olhar para toda a sua frota, olhar para a sua operação interna e substituir, buscar carros elétricos. Então, é toda uma mudança no seu portfólio, que hoje a gente já vê que é vantajoso, né? Se a gente olhar a solar, eólica, são competitivas do ponto de vista econômico, mas a gente precisa de incrementar o que é uma vocação para o país, tanto a solar quanto a eólica, a gente pode ter muito mais, avançar muito mais nisso. A gente é um país limpo se a gente pensar só na parte industrial, né? A gente tem álcool, a gente tem hidrelétricas, então a nossa eletricidade é muito mais limpa do que o resto do mundo, e a urgência desse comunicado é para que a gente tire vantagens disso. Então, se a gente faz algo que desde 2016 o CBEDS, por exemplo, trabalha, que é o preço interno de carbono, buscar que tenha um mercado de carbono, agora a gente está, inclusive, no Legislativo, colocamos o substitutivo do PL 528, para que a gente implemente o mercado de carbono no Brasil. O que é esse mercado de carbono? Ele permite que a gente se prepare para um mercado internacional que inexoravelmente vai acontecer, e essa vai ser uma das grandes discussões agora em Glasgow, quando a gente for ter a conferência. Então, esse mercado de carbono, ele permite que a gente, e as empresas também, elas migrem com seus projetos de baixo carbono muito mais rápido, muito mais acelerada do que faziam antes. Por quê? Porque teria um valor adicional para aqueles projetos que emitem mais. Então, vamos pegar uma empresa de óleo e gás, por exemplo. Quando um CEO, quando o presidente de uma empresa de óleo e gás pega 2 projetos e ele olha os 2 projetos, quando ele percebe que vai ter restrição, vai ter uma taxação, vai ter regulamentação para alta emissão, que é onde o mundo inteiro está caminhando, ele fala, bom, então, já que tem um mercado de carbono, deixa eu participar desse mercado e tornar mais vantajoso os projetos que eu tenho de energia solar, etc., muito mais do que eu tenho, por exemplo, em relação a gás, ao petróleo. Então, essa migração, o mercado de carbono, ele permite que a própria empresa
faça essa transição. E ele faz de uma forma muito transparente, né? O bom do mercado é que ele mostra para a sociedade de forma transparente o processo e vai buscando um preço justo, né? Então, o custo social é menor quando a gente fala de mercado do que se fosse para taxação, por exemplo, que o governo taxa e decide isso, e muitas vezes não é o preço justo, ou muitas vezes aquele recurso não vai para uma economia mais limpa. Então, o mercado também ele mostra para o mundo inteiro, olha, estamos caminhando nessa direção. Marina, a gente está com o tempo apertado aqui, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre duas frases suas. Uma é: isso é um bom negócio e somos uma potência no sentido do clima, de sustentabilidade. E aí eu te pergunto, o consumidor mundial, ele está cada vez mais exigente. Eu queria saber qual é o termômetro do consumidor brasileiro também, já que isso é um bom negócio. Por exemplo, os europeus hoje não compram roupa de de uma fábrica que tenha trabalho de infantil, por exemplo. Então o consumidor está atento a isso, atento às empresas que estão voltadas para a sustentabilidade, desenvolvimento social. Qual é a nota que a gente daria ao consumidor brasileiro? O consumidor brasileiro ele está avançando muito rapidamente nesse sentido. Tem uma pesquisa que saiu há pouco tempo e diz que principalmente os jovens, né, mas também as pessoas mais velhas, mas sobretudo os jovens de 16 a 23 anos, eles vão votar no próximo presidente para aquele que tem políticas claras em relação ao bioma da Amazônia. Então, isso está aumentando aceleradamente. Assim como no resto do mundo, a questão de mudança climática é um imperativo para qualquer campanha presidencial, no Brasil não vai ser diferente. Eu tenho certeza que no ano que vem esse vai ser um dos pontos chaves aí de distinção entre os candidatos. Eles terão que falar sobre isso. Por que eles terão que falar sobre isso? Porque isso, nós, né, consumidores, cidadãos, a gente já percebe que esse é um problema, um desafio muito grave. Agora, o que faz esse comunicado importante é porque fala, não é um problema grave, o Brasil é solução para esses problemas, o Brasil pode contribuir de uma maneira incrível para esses problemas. Como eu disse, poucos países, né, quase nenhum, a gente tem que Costa Rica, países muito pequenos que podem se comparar ao Brasil, na dimensão do Brasil só ele, não tem China, não tem Estados Unidos, que pode chegar com as tecnologias existentes à emissão líquida zero até 2050, que é o que coloca o Acordo de Paris. Então, a nossa vantagem é muito grande, por isso os empresários têm esse senso de urgência e colocam para todos, olha, estamos preparados, é essa mensagem que a gente quer levar em Glasgow em novembro, estamos preparados, estamos fazendo a coisa certa, e podemos estar buscando recursos com vocês e fazendo parcerias, porque não tem nenhum outro lugar no mundo que possa fazer parcerias, seja em crédito de carbono, seja em projetos de baixo carbono, como o Brasil. Então, é essa mensagem que a gente está falando muito alto. E, por isso, empresários pelo clima, porque ele pode vir do CEBEDES, pode vir de qualquer outra entidade empresarial. Se une quando essa questão se trata de um bom negócio para as empresas, um bom negócio para o país e um bom negócio para o planeta. Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui ao vivo na CNN Brasil. Eu que agradeço. Bom dia.